Gente, vambora! Bora falar de Copa do Mundo de Clubes, a classificação do Palmeiras, a eliminação do Botafogo, obviamente, com o avanço do Palmeiras, consequentemente a eliminação do Botafogo, a eliminação do Flamengo. E, cara, uma notícia que pegou a gente de surpresa, pô, eu vou te falar, eu não imaginava, eu não, pô, eu acho que nem se a gente fizesse uma brincadeira aqui, eu iria imaginar que o técnico Renato Paiva seria demitido. Na madrugada de hoje, de ontem para hoje, na madrugada. Pô, a notícia saiu ali nos noticiários esportivos, noticiário não, nas páginas, né? Porque já não tinha mais nenhum noticiário. A notícia saiu ali, foi publicado o tweet, né? O post foi publicado ali meia-noite, pouquinho. Então muita gente foi pego de surpresa. Eu acredito que muita gente imaginou que se tratava de um meme, né? Que se tratasse de alguma brincadeira, mas não. A demissão ela foi concretizada, a demissão ela foi efetivada, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente vai começar o podcast de hoje deixando um destaque para o Palmeiras e a reflexão. Às vezes a gente começa o podcast aqui com uma reflexão, né? E a reflexão do dia é aquela coisa assim que a gente fala. Às vezes a gente fala sobre isso quando um time vai contratar um jogador, a gente fala sobre a questão investimento. O que é um investimento? E o que é cara, dinheiro jogado fora. Um mau investimento é um dinheiro jogado fora, porque não foi investimento, você perdeu dinheiro. E a gente pode citar tantos e tantos casos de pessoas, enfim, pessoas comuns, pessoas personalidades que investiram em criptomoedas e perderam dinheiro, ou um clube de futebol uma empresa que investiu no funcionário e perdeu dinheiro, uma empresa que no caso pode ser um clube de futebol que investe no jogador e perde muito dinheiro. Todo ano acontece, todo ano maus investimentos acontecem nas principais equipes ainda, tá? Nas equipes de elite do futebol brasileiro, se a gente pode dizer assim. Se bem que é elite mesmo, eu coloco ali o Palmeiras que passou, o Botafogo, o Flamengo, elite mesmo, mas acho que no patamar dos gigantes do futebol brasileiro, cara, uma série de más contratações. E é incrível como algumas vêm custando cada vez mais caro. Cada vez mais caro. Então, existe uma diferença muito grande entre você jogar dinheiro fora e você investir é investir. E aí é aquela coisa de risco. A ação pode valorizar, a ação pode desvalorizar. Se o negócio valoriza, o investimento, o investimento foi investimento de fato. O investimento deu retorno. Se ela desvaloriza, aí foi dinheiro jogado fora porque você perdeu dinheiro. E nesse caso em especial aí, deste cidadão que está aí na tela, o Paulinho, cara, o Paulinho jogou pouquíssimos jogos, tá? Ele jogou pouquíssimos jogos e fez pouquíssimos gols. Mas os gols que o Paulinho fez nesses dois últimos jogos foram gols decisivos. Foram gols decisivos. O Palmeiras vem numa busca incessante por um protagonista no seu ataque, na sua artilharia. O cara gol, o cara que vai fazer gol. E não é de hoje. O Palmeiras teve vários protagonistas ao longo da era Abel Ferreira. E a gente pode se lembrar de alguns aqui, dois que são artilheiros do Palmeiras na Libertadores, artilheiros históricos, né? Não desse ano, mas históricos, que é o Rony, o Rafael Veiga. Acho que os dois estão na disputa ali de quem. Eu não sei quem teve mais gols pelo Palmeiras na Libertadores, mas os dois estão na disputa ali dos maiores artilheiros palmeirenses na competição. Mas você vê que é uma artilharia que ela é revezada. Tem um ano que é um jogador, tem outro que é outro jogador. E no caso, o Rony que eu citei era atacante e o Veiga é um meia, né? Um meia atacante. E não tem um centroavante de ofício, né? O Palmeiras teve alguns caras que eram essencialmente centroavantes e esses caras não se tornaram artilheiros. Então o Palmeiras seguiu nessa era Abel Ferreira, a gente pode dizer assim. Eu acho que eu posso até citar a era Crefisa inteirinha. O Palmeiras seguiu numa busca que o torcedor sempre cobrando 9, e a Leila até brincou na chegada do Vitor Roque. Pare de me pedir o 9, o torcedor vai seguir pedindo, porque
Acho que não, não sei. Vai seguir pedindo porque o Paulinho, a gente já sabe agora, depois da entrevista do Abel, que ele vai precisar passar por mais um procedimento cirúrgico e deve ficar mais um tempo fora. Mas deve seguir atuando na Copa do Mundo de Clubes por alguns minutos. E o Palmeiras segue nessa busca incessante pelo tal camisa 9, pelo cara gol, o cara que vai fazer o gol. E esse talvez, assim, essa contradição do Paulinho, como eu falei, como eu citei antes, pouquíssimos minutos em campo, pouquíssimos jogos onde ele atuou, pouquíssimos gols marcados, mas os gols marcados foram os gols que levaram o Palmeiras até, a gente pode dizer que levaram o Palmeiras até esse momento da competição. Primeiro contra o Inter Miami, para buscar aquele empate no segundo tempo e garantir o primeiro lugar do grupo e fugir do então campeão da Champions, então não, o atual, né? O atual campeão da Champions, o PSG, e encarar o segundo colocado do grupo do grupo B, que é o grupo que foi o Botafogo, que na teoria era o embate mais parelho, né? Contra o PSG seria um embate mais desigual no jogo. O jogar contra o Botafogo seria o jogo mais parelho. E o gol nessas oitavas de final que classificou o Palmeiras para quartas de final e eliminou o Botafogo. Sobre a partida, assim, a gente vai. Bom, eu vou falar sobre a partida daqui a pouco quando a gente falar da eliminação a demissão do Renato Paiva. Então, cara, um gigante, um monstro de um jogador. E no pós-jogo, eu assisti as entrevistas do Paulinho, tanto na Globo quanto na Cazé TV, e ele deixa assim, ele não esconde o fato de que ele sente muita dor e de que ele vai ter que passar por um outro procedimento. Ele não fala isso de forma escancarada, mas fica muito claro que ele não está bem, que ele está jogando no sacrifício e que ele vai ter que passar por mais um procedimento. Mas é o cara que é um cara iluminado, é o protagonista que eu venho falando de forma insistente aqui, de forma como porque isso é a realidade, né? As equipes, para se classificar, para elas avançarem, para elas fazerem história, elas precisam de um protagonista, precisa de um cara que vai assumir a bronca, que vai fazer. E o Palmeiras é uma equipe que não tem um protagonista, tem vários, é uma equipe estrelada de jogadores que você sabe que pode fazer gol, mas você sabe também que é uma chance razoável de não fazer gol, inclusive os atacantes. E era necessário um protagonista. Se vai jogar 20 minutos, se vai jogar 25 minutos, se vai jogar 30 minutos, eu não sei. Eu sei que o cara entrou para resolver e ele resolveu. E o Palmeiras está aí, cara, assim, eu acho que num estado de graças, porque, cara, que investimento, né? O torcedor deve estar olhando e falando, nossa, nós gastamos não, gasto porque não foi gasto, foi investimento. Nós investimos uma grana nervosa para contratar o Paulinho junto ao Atlético Mineiro. Ele vai ter que fazer uma cirurgia após o campeonato, vai ficar mais alguns meses fora, um tempo razoável fora, mas só o que ele fez nessas duas partidas já vai praticamente valer o investimento. A gente vai trazer aqui a notícia do GE, da bolada que o Palmeiras ganhou até aqui no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. E se de repente o Palmeiras consegue passar o Chelsea, bater o Chelsea, o investimento Paulinho e Vitor Roque fica praticamente pago. Se bem que eu acho que com o que o Palmeiras conquistou de grana até hoje, até aqui, já se pagou o Paulinho. O Paulinho já se pagou pelo gol contra o Inter Miami e o gol contra o Botafogo nessas oitavas de final. É impressionante, o cara veio para resolver e ele precisou de pouquíssimo tempo para resolver. Então, assim, essa é a diferença entre o gasto e o investimento. O investimento é aquele que você vai, em pouquíssimo tempo o cara resolve. O gasto é aquele que você vai, insiste e não resolve. Né? Daí eu tô querendo dizer que o Vitor Roque é gasto? Não. Eu acho o Vitor Roque um baita jogador e eu acho o Vitor Roque fundamental no maquinário palmeirense. Ele veio para fazer gols, tá? Ele é centroavante, ele veio para fazer gols. Para quem argumentar isso aí, eu não tenho resposta, eu não tenho contra-argumentos para quem falar isso aí. De que, o Vitor Roque chegou para fazer gol. O que você tá falando que ele é fundamental? O Vitor Roque, ele é fundamental no maquinário palmeirense. Ele tem que ser titular, na minha opinião. Ele tem que ser titular, o Vitor Roque. É um cara muito forte, de muita força física, que fica atacando
fica atacando os adversários, os defensores quando tentam sair com a bola. Tem muita velocidade, muita força física. Ele sempre chama a marcação, às vezes ele chama a dobra de marcação. É que o Palmeiras não tem nenhum jogador onde, de repente, essa bola vai sobrar. O Vitor Roque chama a marcação e a bola vai sobrar para alguém. Infelizmente, eles ficam muito distantes. Até tem. O Estevão poderia receber essa bola mais livre. Se os dois jogassem mais próximos, talvez um sempre sobrasse livre. Mas eles jogam muito distantes, né? Os jogadores do Palmeiras, de uma forma geral, do meio campo, eles jogam muito próximos. Com um toque de bola e legal. Mas no ataque, eles jogam muito distantes. E nunca sobra a bola para ninguém. Mas são caras que chamam a marcação. E o Vitor Roque é uma peça fundamental, na minha opinião, para forçar o time adversário a cansar. Para forçar a defesa adversária a cansar. Por isso que não se paga o investimento até agora? Não se paga. Mas eu acho que ele é fundamental. E o jogo, a partida em que ele ficou fora, ficou muito evidente, né, a diferença que faz ter o Vitor Roque em campo, que foi o primeiro tempo contra o Inter Miami. Ficou muito claro, ficou muito nítido. O Abel acho que viu isso e não vai mais dar chance para ninguém. O Vitor Roque vai começar todos os jogos que o Palmeiras disputar se continuar na competição. Porque é um cara que ele tem muita força física. O cara, ele é um tanque de guerra. Toda partida você vê alguém elogiando o Vitor Roque. Porque quem sabe, pô. Profissional sabe. E a gente não vê isso dentro da TV, né? Da telinha. Não fica claro o quanto que o cara é forte ou não. Não dá para saber. A gente vê umas disputas de bola, alguns piques, algumas coisas, mas toda vez que tem um cara na beira do campo, os caras falam, mano, o Vitor Roque é um tanque de guerra, mano. E o Palmeiras precisa desse cara. Se pagou? Não se pagou. Vai se pagar? Eu também não sei. Mas que nesse Mundial ele é extremamente necessário, agora, ainda mais agora, para bater de frente com os europeus, isso é. Isso vai ser necessário. E o Paulinho, cara, ele é iluminado, né? Ele pode entrar depois, porque eu acho que ele sabe muito bem que não posso forçar muito, não posso me entregar muito na intensidade, na corrida. Então, quando todo mundo estiver mais um pouquinho cansado, eu entro, tenho que fazer a minha parte. E ele fez a parte dele nesses 2 últimos jogos aí. Vamos embora, vai. Deixa eu continuar. Já estamos com mais de 10 minutos falando aqui. E ó, aqui, ó, as cifras. Espera aí, vamos lá. Vamos com calma, vamos chegar nesses valores aqui, ó. Bom, sobre o Abel, classificação, vamos passando, chega no final, a gente chega no chaveamento. Sobre a coletiva do Abel, aí sim, o Abel, ele falou, até então, a gente tinha visto só o Paulinho, né, na área mista ali, na zona mista, no pós-jogo, deixando muito, meio que no ar, né, mas para mim muito claro que ele não ia, ele ia precisar de um procedimento cirúrgico, né, por Thiago Ferri aqui, o jogador... deixa eu pegar as aspas do Abel, né? Diz que vai precisar de... Aí o Abel, na coletiva, falou que ele vai precisar mesmo de uma nova cirurgia. Ó. Foi para isso que nós o trouxemos. Sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. E todos sabem o que vai acontecer depois que acabar esse Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. A gente não sabia, o Abel fala isso, mas a gente não sabia. Quando o Paulinho é contratado do Atlético Mineiro, o Paulinho já tinha passado por um procedimento cirúrgico e o argumento que foi usado para o Palmeiras contratá-lo, um tempo de recuperação tão longo, era que o Paulinho jogou no sacrifício e aí ele foi para a mesa cirúrgica para corrigir um problema crônico que ele já estava carregando. Ele estava jogando no sacrifício no Atlético Mineiro e estava conseguindo jogar legal. Né, sendo decisivo em algumas partidas, outras um pouquinho de baixa, mas no saldo geral, mesmo você considerar que o cara jogou no sacrifício, ele foi lendário. Só que o Palmeiras, aí ficou aquela dúvida, pelos valores que aconteceu a contratação, ficou, cara, nós estamos contratando um cara que está lesionado, fez uma cirurgia, vai ficar alguns meses em recuperação, e aí o argumento que foi usado ele fez uma cirurgia para arrumar esse problema. E ele vai levar esse tempo todo, do primeiro semestre até a Copa do Mundo de Clubes, para se recuperar e chegar na Copa em condições de jogo. Ele chega na Copa em condições de jogo. Ele está jogando. Ele está sendo decisivo. Ele está decidindo para o Palmeiras. Só que a gente não imaginava, eu digo isso por mim, que o Paulinho necessitaria de outra cirurgia. Isso nunca foi claro. Né? Até porque, repito, a justificativa para a contratação de um jogador lesionado, que levaria tanto tempo para se recuperar, era esse. Ele vai se recuperar.
Ele fez o procedimento correto, ele vai se recuperar, a gente vai ajudar ele a se condicionar, ele vai chegar na Copa do Mundo não em plenas condições, mas em condições de jogo e de ser competitivo, e isso aconteceu, só que a gente não sabia que, né, depois ele ia ter que passar por mais uma cirurgia, e talvez, não sei nem se ele volta a campo nessa temporada, porque já fez uma cirurgia, aparentemente não corrigiu, e é um negócio meio diferente, né, meio raro, não é um negócio, não é uma lesão comum, o Paulinho falou. E não uma comum, eu digo assim, corriqueira no mundo do futebol. Então ele vai passar por uma nova cirurgia e a gente não sabe quanto tempo vai levar, porque o Palmeiras imagino que vai ser bem cauteloso agora nessa recuperação nessa segundo período de recuperação do Paulinho, então a gente fazia ideia, né? Mas é isso, nós o trouxemos para ser decisivo. Sabíamos que não podíamos contar com ele por mais de 30 minutos, isso sempre foi falado mesmo. Isso declaradamente havia sido falado. Vou ser muito sincero, o que é que eu lhe disse? Foi para isso que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Tá aqui o Abel falando o que ele falou pro Paulinho, tá? É isso, cara. Tu veio aqui para jogar 15 minutos, viestes aqui para jogar 15 minutos e resolver, e ele tá resolvendo. Não foi 15 minutos só que ele jogou, mas ele tá resolvendo. Cara, iluminado e protagonismo, cara. Às vezes você quer ser e você não consegue. E às vezes, cara, você tá com isso, né? Você tá com a bunda virada pra lua mesmo. E não tem jeito. Esse cara é o cara, né? Esse cara é o cara. Vamos embora, vamos seguir aqui, ó. Premiação. Por que eu falei que o Paulinho já se pagou? Mesmo jogando pouquíssimo tempo, fazendo pouquíssimos gols. Premiação milionária paga 81% de investimento em Paulinho e Vitor Roque. Então, se paga 81% do investimento de Paulinho e Vitor Roque, o Paulinho já está pago, porque ele já fez 2 gols decisivos. O Vitor ainda não. Mas se de repente avança, aí vai se pagar. Já pensou se ele faz o gol contra... Aí, se ele faz o gol contra o Chelsea, aí ponto, avançou, um Pix generoso e vai se pagar. Verdão fatura 70 por Eduardo Rodrigues, 73 milhões com a classificação para as quartas de final. Se classifica para uma semifinal, aí se paga Vitor Roque também, hein? Também. E já acumula 219,8 milhões de reais na Copa do Mundo de Clubes. Cara, que loucura, né? É muita grana. A FIFA, obviamente, ela aumentou as premiações para ser atrativos para os europeus. Claro que esses valores aqui, para o europeu, é legal. É legal, não é muita coisa, tá? Você fala 13 milhões de dólares para um clube europeu, não é muita coisa. Ah, pô, legal. Legal, pô, vai ajudar a gente a manter o clube, a estrutura do clube, pagar um direitinho de imagem aqui e ali, mas não resolve o problema, né? Então, para eles é legal. Não resolve para os brasileiros, para os sul-americanos, acho que para a galera da Ásia, enfim, da África, então, também, que tá, a gente pode equiparar com a América do Sul, cara, as cifras são absurdas, né? Você imagina para a Oceania, então, se o Auckland conseguisse avançar. As cifras são multimilionárias e fazem a alegria dos dirigentes brasileiros, né? E aqui no caso a Leila Pereira deve estar numa situação aqui de, gente, só mais aquele piquezinho, tá? Só mais uma etapa. Vamos mais uma etapa, tá tudo pago, a gente fica feliz, todo mundo ganha o bicho, fica feliz também. Paulinho pode se recuperar, fica feliz também. A gente segue jogando a nossa bolinha aqui, ficamos felizes também. Vou avançar aqui nas competição nacional, também todo mundo fica feliz, fica todo mundo feliz, né? Fica todo mundo... Esse valor representa 81% do montante que o Palmeiras investiu para contratar Paulinho e Vitor Roque, as 2 contratações mais caras da história do Palmeiras. Você vê que o Palmeiras investiu e o investimento está se pagando. Não foi um gasto, foi um investimento. Paulinho foi contratado por 115 milhões de reais, enquanto o Vitor Roque custou 154 milhões de reais. Eu nem sei qual que vai ser a bufunfa, nem sei qual o tamanho do Pix, se de repente o Palmeiras avança para uma semifinal, mas eu tenho certeza que deve pagar aí as 2 contratações mais caras da história do Palmeiras, né? É incrível, é impressionante. Aqui, ó,
15,2 milhões de dólares só pela participação, só para dar oi, só para dar a cara. 1 milhão pelo empate com o Porto, 2 milhões vitória sobre o Al-Ahly. Podia ter tido mais 2 milhões aqui, né? Enfim, né? O Abel fez escolhas ruins, né? Foi econômico ali. 1 milhão para o empate contra o Inter Miami, 7,5 milhões pela classificação às oitavas de final, 13,12 milhões pela classificação para as quartas de final. É um valor incrível, né? Um negócio. Deixa eu ver. Aqui, ó. Uma classificação para semifinal já superaria e muito. Aí, ó, tá aqui, ó. O avanço para essa fase da competição é de 21 milhões de dólares e o Palmeiras alcançaria aí mais de 300 milhões de reais em premiação. É um negócio de louco. O Palmeiras fez ali a projeção para 2025 e eu acho que o balanço vai ter que ser atualizado com o Mundial de Clubes. Porque, obviamente, que os dirigentes eles têm que ser razoáveis, né? Todo mundo sonha com o título, mas não tá lá, né, no balancete. Muitas vezes não tá nem... Tem equipes, e eu imagino que o Palmeiras seja uma dessas equipes, eles colocam a premiação de um torneio na expectativa de faturamento. De pelo menos um torneio, mas não de 3. Não de um título mundial onde tem tantos europeus. Então, assim, não tô querendo dizer que o Palmeiras vai ser campeão, não. Tem muito chão pela frente. Agora, eu não imagino. Eu acho que a gestão da Leila não colocou este montante absurdo que o Palmeiras acumulou até aqui na expectativa de faturamento da temporada. Então, os números vão ter que ser atualizados aí, viu? Vão ter que ser atualizados. Pega uma pedreira agora, é verdade. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, né? Chegou até aqui e já se pagou muita coisa, hein? Já se pagou muita coisa. Vamos embora. Dor de cabeça pro Abel. Gustavo Gomes foi expulso nesse jogo. Piquerez tomou cartão. Então são dois atletas que não entrarão em campo contra o Chelsea. Um é o capitão, um dos zagueiros mais prestigiados e um dos caras mais consagrados no Palmeiras. Piquerez, lateral, pô, de força física, assim, um tanque de guerra. E o Palmeiras tem dois desfalques muito importantes. Muito importantes, né? O Piquerez, jogar contra o time europeu, você ter a força física do Piquerez faz falta. E você ter a qualidade de um atleta experiente de seleção como o Gustavo Gomes faz falta. Só que não adianta você ser um cara de seleção e fazer a cagada que você faz, né, no segundo cartão amarelo ali, o cartão que culminou com a expulsão do atleta e com o sufoco palmeirense, né? O Palmeiras poderia ter pago muito caro com a expulsão do Gustavo Gomes. Foi juvenil, na minha opinião, um cara de seleção, tanto tempo de seleção e tanto tempo de Palmeiras, na minha opinião, não poderia cometer este erro. Então cometeu o erro, fez o Palmeiras sofrer na partida, quase sangrou, quase, porque o Botafogo foi com tudo, hein? E foi bem. E agora deixa o Palmeiras desfalcado num jogo extremamente complicado contra o Chelsea, que está numa crescente. O Chelsea, neste momento, está numa crescente e eliminou o Benfica por 4-1. 3 gols foram marcados nos acréscimos, 3 gols na prorrogação, foram marcados na prorrogação, mas mostra que o quê? O time tecnicamente está bem, o time está confiante e na questão força física, eles não vão perder para o Palmeiras na questão força física. Aliás, o Palmeiras vai ter que ficar muito ligado na gestão de forças, de energia, porque o Chelsea deixou um recado muito claro de que está preparado para jogar uma prorrogação. Curiosamente, as duas equipes jogaram prorrogação e o Chelsea venceu o Benfica sobrando e o Palmeiras terminou com um jogador a menos, é claro, mas terminou a partida contra o Botafogo no desespero, no sufoco, no abafa. Tá? Nenhuma bola chegou de forma contundente ao gol? Não chegou. Mas o abafa, a fumaça que fizeram, foi um negócio assim que, se perguntar para qualquer torcedor suou frio, viu? Torcedor suou frio e suou legal. Vambora, vai. Vamos seguir. Como é que estamos de tempo? 24 minutos. Puta, vamos passar. Vou tentar acelerar aqui. Renato Paiva foi demitido menos de 48 horas após a eliminação na Copa do Mundo. E... Bom, depois do jogo contra o Palmeiras, o Paiva falou que o sentimento que veio a ele foi o sentimento de orgulho.
Eu acabei de falar aqui que no final da prorrogação, o Botafogo cresceu no jogo, dominou o jogo, mesmo com a questão da expulsão do Gustavo Gomes, o Botafogo já estava melhor no jogo. O Renato Paiva, ele decidiu ir pro jogo que não tinha outra escolha. Ali já estava sendo eliminado, então a gente só nos cabe ir para o jogo. E aí colocou jogadores mais jovens, mais frescos, no caso o Correia, né, o nome dele. Cara, sim, eu fiquei olhando e eu fiquei, cara, por que que o Paiva ele não ousou um pouquinho mais ao longo do tempo regulamentar? Por que que o Paiva esperou tomar o gol do Palmeiras para fazer alguma coisa? Porque depois de marcar gol no Palmeiras, tem partidas que a defesa do Palmeiras atua de forma pavorosa, como foi o jogo contra o Inter Miami. Mas tem partidas que não dá para você marcar gol no Palmeiras. Assim, é impossível você marcar um gol no Palmeiras. E foi assim com o Porto, foi assim com o Al-Ahly. Tem algumas partidas que o Palmeiras defensivamente viaja, sai de si, se perde, é inacreditável alguns lances que acontecem. Agora tem partidas que o gol você não consegue marcar. Não consegue marcar. Você tenta, a bola resvala em alguém, bate, rebate, o goleiro defende, bola para fora, bola na trave. Tem jogos que não entram. Porque esse time é muito competente se defendendo. Então, para que você vai arriscar, sendo que você tem jogadores para isso, né? E de sair para o jogo, de agredir mais o adversário, de correr o risco de ser eliminado. E aí, depois que toma o gol, amigo, aí é um Deus acuda. Aí é o desespero, é o abafo, é o intuitivo, é o aleatório. E no intuitivo aleatório, o Botafogo até foi bem. Mas aí, cara, se contar que vai sair um gol, aí é complicado. Porque é muito difícil bater o Palmeiras. É muito difícil bater o Palmeiras. Muito, muito, muito. Tem equipes que batem o Palmeiras constantemente aí nos últimos anos, mas são partidas e partidas. Teve o jogo recente do Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, foi um baita jogo. Sim, depois o placar ficou fácil pro Flamengo, mas foi até o gol do Flamengo, o jogo tava muito pegado. Foi um baita jogo. Não dá pra você falar assim, o Flamengo venceu fácil. Não, o Flamengo suou muito. E nos erros do Palmeiras, o Flamengo construiu, acho que foi 2-0 aquele jogo, se eu não me engano. O primeiro gol, muito feliz, velocidade, toque de bola. O segundo gol é porque o Palmeiras saiu pro jogo. A derrota já estava sacramentada, só restava o Palmeiras buscar um empate. Não conseguiu e tomou o segundo gol. Então, assim, é muito difícil bater essa equipe. Então, o Paiva, para mim, nesse jogo, ele foi monstruoso na fase de grupos, na minha opinião. Ele foi monstruoso e por isso que eu não entendi a demissão dele. Porque ele foi gigante. O jogo contra o Sounders foi meia boca, foi meia bomba. Mas o jogo contra o PSG ele foi gigante. O jogo contra o Atlético de Madrid eu gostei muito, apesar de alguns momentos o Botafogo tá muito mal, tá meio perdido, mas eu gostei muito. Só de repente não conseguiu ser mais feliz no placar porque se afobou um pouquinho em algumas decisões, né? Foi meio afobado, meio nervoso e acabou perdendo oportunidades que custaram a derrota ali contra o Atlético de Madrid. Mas, cara, é aquela coisa. É o cara que ajudou a equipe a bater o PSG. Então, para mim, não existia um cenário onde o Renato Paiva seria demitido do Botafogo. Claro que a atuação contra o Palmeiras incomodou, porque o final da partida a gente ficou com essa sensação. Cara, olha o Botafogo como terminou o jogo. Né? Empurrando o Palmeiras, agredindo o Palmeiras. Por que não fez isso o jogo inteiro? Por que jogou de forma tão defensiva? Claro que tem o mérito do Palmeiras. Aqui a gente não tá. Eu não tô renegando o mérito do Palmeiras. A marcação alta, né? A intensidade, chegando para disputar todas as bolas. Por isso que eu falei da importância do Vitor Roque, dele estar presente no primeiro tempo do jogo, para conseguir fazer essa marcação-pressão, empurrar o adversário para trás. Né? Todo mundo, e partidas muito fora da curva de alguns atletas, que nem o caso do Richard Rios, o próprio Piquerez, que está suspenso, que eu citei aqui, uma correria desgraçada, o zagueiro que entrou no lugar do Murilo, que se lesionou, também monstruoso aquele cara, esqueci o nome, Fux, né? Fux, eu esqueci o nome dele, eu peço perdão. Monstruoso que aquele cara fez. Então, assim, foi um dia que o Palmeiras, tecnicamente, estava assim, um dia muito
muito bem refinado tecnicamente, a gente sabe que eles têm essa capacidade, mas fisicamente os caras estavam um monstro. Fisicamente os caras... Então assim, não dá para negar o fato de que o Palmeiras privou o Botafogo de jogar em muitos momentos. Só que o Renato, vendo que o negócio estava encaixotado, que o jogo estava bom pro Palmeiras, ele poderia ter sido um pouco mais ousado, um pouquinho mais cedo, no tempo regulamentar. Tentar mudar alguma coisa, tentar dar uma chacoalhada. O Igor Jesus não jogou nada, porque a bola não chegava nele. Não é ele que tem que voltar para receber essa bola. O Savarino, aí sim, esse não jogou nada, ficou encaixotado. Mas cabe ao treinador ter a leitura e o entendimento de mudar, de repente, ele na posição de campo, ou substituí-lo na partida porque ele tá mal, como veio acontecer depois, e colocar alguém que possa fazer alguma coisa diferente, que vai voltar para receber essa bola, ou que vai dar condição para ele receber essa bola. E o cara ficou assistindo o jogo, claro, não teve grandes. Não teve grandes oportunidades do Palmeiras no primeiro tempo, mas no segundo tempo a equipe Alviverde começou a crescer e começou a ameaçar e começou a forçar o John a fazer grandes defesas. Só ali já ficou muito evidente que alguma coisa precisava ser feita. Só que ele não fez. Ele optou por esperar, porque o primeiro tempo não aconteceu muita coisa. O segundo tempo, o John estava dando conta. Ele via a sua equipe sólida, apesar de alguns sustos. A entrada do Paulinho, talvez ele tenha imaginado, pô, um cara sem condições de jogo. Então, assim, o Palmeiras ganha em qualidade técnica, mas ele perde em intensidade. E no final da partida é onde você precisa de mais intensidade para empurrar o adversário para trás. Então, talvez ele tenha imaginado essas situações. Tamo bem, tamo tranquilo. Nas penalidades, o Palmeiras costuma dar uma fraquejada. A gente sabe disso nos últimos anos. Então talvez tenha até apostado numa penalidade. Só que eu acho muito pouco. Uma equipe que bateu o Paris Saint-Germain e que fez um jogo duro contra o Atlético de Madrid, eu achei muito pouco para ele se contentar, de repente, só com um empate com o Palmeiras para levar para a disputa de penalidades. Eu achei pouco. E a decepção ficou por conta disso. A crítica e a cobrança do torcedor ficam por conta disso. Mas aí justificar uma demissão, eu achei um pouquinho a mais. Eu achei um pouquinho a mais, né? Vambora, vamos seguir aqui, ó. O Textor diz que que é uma contratação de um treinador que vai praticar o Botafogo Way, que citou os atletas em reunião. O Alvinegro terá cerca de 2 semanas para encontrar um novo técnico. Ele ficou os primeiros meses da temporada teve o final do ano passado, janeiro, fevereiro. O Paiva foi anunciado lá pro final de fevereiro, se eu não estou enganado, né? Finalzinho de fevereiro. Ele ficou aí praticamente 3 meses. 3 não, porque ele já sabia muito antes que o Arthur Jorge iria sair. Então ele teve cerca de 4, 5 meses, na minha opinião, para buscar um treinador para o Botafogo. Ele não encontrou. E ele até citou a dificuldade. Porque muitos treinadores não queriam carregar o fardo de treinar o atual campeão da América, o atual campeão brasileiro. Porque seria um fardo muito pesado, como aconteceu com o Bruno Lage. Chegou numa equipe que, como o próprio Bruno Lage disse na época, que já era campeã. O que saiu... esqueci o nome dele. O técnico que saiu antes do Bruno Lage falou, cara, eu entreguei um Botafogo campeão brasileiro, porque era o primeiro com folga, com margem, com muita folga. Melhor primeiro turno da história. O Castro, né? Esqueci o primeiro nome dele. E aí ele saiu e ele falou, cara, entreguei o Botafogo campeão. Então a expectativa do torcedor era essa. O torcedor, na cabeça do torcedor, o Botafogo já era campeão. E aí o Bruno Lage ele chega numa equipe campeã. E a partir do momento que ele chega nessa equipe que é campeã e as coisas não começam a acontecer, aí, amigo, a cobrança vai lá no topo. O Texton falou sobre isso, a dificuldade. Você imagina agora. Vai pegar uma equipe agora, no meio da temporada. Vai pegar a equipe no meio da temporada. O cara vai chegar para pegar uma equipe no meio da temporada. Com a expectativa de ganhar um dos títulos gigantes do campeonato do futebol aqui do nosso futebol. Seja Libertadores, seja Copa do Brasil, seja Libertadores. O cara já chega com essa pressão sem tempo para trabalhar. Os jogadores têm a capacidade para isso? Tem. Pô, cara, contratações gigantescas. Eu fiquei muito surpreso
com as novas contratações do Botafogo. Fiquei mesmo. Porque eu sabia que os caras eram bons, só não sabia que os caras eram tão bons. Então o Botafogo pode, cara, assim, conquistar um título gigante essa temporada. Mas que técnico que vai vir com a pressão tem que chegar, eu chego com a obrigação de ser campeão, pô. Eu não quero isso. A menos que ele contrate um Lisca doido aí, né? Profissionais aqui do nosso cenário, que a gente tá acostumado. Não tô falando que o Lisca é ruim, só tô falando que assim, o Lisca aceitaria esse desafio tranquilamente. Você perguntar pro Mano Menezes, você perguntar pro Fernando Diniz, os caras sabem que é difícil, é quase impossível. Só que os caras vão topar. Só que o Textor não quer isso. O cara quer um treinador que vai praticar o Botafogo Way. Então ele vai buscar fora do Brasil. E fora do Brasil, amigo, ele vai ficar mais uns 2 meses procurando. E talvez nem ache. Por isso que eu falo, era melhor ter seguido com o Renato Paiva. Pô, decepcionou? Decepcionou. Fiquei chateado, legal. Dá um come nele. Pô, você é dono de empresa, cara. Dá um come no cara. Fala, amigo, isso aqui eu não gostei. Foi uma merda de jogo que você fez aqui. Você fez uma cagada monumental. E se você fizer essa merda de novo, você tá fora, amigo. Aí, ou ele pode ter feito isso e o Renato falou, então tô fora. Então tchau, amigo. Então, área, você não é maior que o Botafogo. Se foi isso que aconteceu, beleza. E eu acho que não. Porque senão o Textor falaria, né? Ele é um cara que é falastrão mesmo. Ele é bocudo, ele fala. Eu não acho que foi isso que aconteceu. Ele poderia ter chegado e falado, cara, isso foi uma merda. Essa partida aqui foi uma bosta. Bom lixo. O que você fez aqui foi uma cagada. O torcedor tá maluco com você. Eu tô maluco com você. Se essa merda de novo, você tá fora. Cobrar, mano. Cobrar profissional, né? Cobrar de forma profissional. Eu acho que valia mais uma carteirada do que já mandar o cara embora. Mas enfim, ele sabe o que. Ele sabe como tem que conduzir o clube. Agora que ele saiu do Lyon, né? Deixou a direção do Lyon, vai focar muito mais no Botafogo. Ele cometeu muitos equívocos no início de Botafogo também. Muito emocionado, ganhou o título da Série B, mas cometeu muitos equívocos. Ele vai acertar e errar. Mas ele pode cometer um equívoco monumental essa temporada. Ele sabe que o ano que vem ele pode acertar de novo. Mas para essa temporada, fica cada vez mais difícil achar que ele vai acertar. Ele entende como funcionam as coisas, ele sabe disso. Mas ele é aquele cara que vai trocar e vai trocar para resolver. E ele vai trocar quantas vezes forem necessárias. O problema é que ele não tá nem aí para gastar dinheiro com isso. O problema é que pode levar mais ou menos tempo. Né? Só que na cabeça de mega empresário como ele tem, esse é o caminho mais curto, de repente. Vamos mandar embora, vamos acelerar os processos, porque a gente tá, quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo a gente está perdendo para de repente encontrar um profissional melhor. Essa é a cabeça dele. Se tá certo ou não, eu não sei. Só o tempo vai dizer. Mas nesse momento eu achei equivocado, tá? Enfim, vambora. Sobre o Flamengo, pra gente finalizar, passamos de meia. Hoje o podcast vai ser longo, eu vou pedir perdão e. Cara, eu queria trazer só umas aspas do Felipe Luiz, que é isso aqui, ó. Por Thiago Lima, para algumas pessoas podem ser meio ofensivo o que o Felipe Luiz falou, né? E porque o Flamengo, uma das equipes que mais investem no futebol sul-americano, não é nem só no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, as equipes mais poderosas, mais valiosas, para mim é a equipe mais talentosa de todas, né? Porque é a que joga o futebol mais agradável, pelo menos aos meus olhos, tá? Tem formas e formas de jogar. O Flamengo é a equipe que mais, quando tá no seu melhor nível, como foi contra o Chelsea, é a equipe que eu mais gosto de ver jogar, porque eu acho que é um futebol mais dinâmico, né? com mais dinamismo, que mostra um pouquinho mais de talento dos atletas. Só que, e aí talvez para muita gente, o que o Felipe falou é um time superior a nós. Simples assim. Ele foi curto e grosso. Não foi grosso, ele só foi curto e objetivo. É um time superior a nós. E para muita gente pode falar assim, pô, ele está nos apequenando. Não, ele está apenas falando a verdade. Né? O Felipe Luiz, ele está apenas falando a verdade. O fato de sermos inferiores não nos torna piores ou nos torna perdedores. A gente pode ser competitivo. Eu falei isso desde desde o início da Copa, aliás. Mas eu falei muito mais quando o Botafogo venceu o PSG. Nós somos inferiores. E quem não admitir isso,
vai ficar vendendo ilusão ao torcedor. E muito cara aí, e eu falei, e muito comédia aí na imprensa vendeu ilusão ao torcedor. Para mim, um dos motivos, o Renato Paiva é demitido hoje, madrugada do dia de hoje, porque muito comédia vendeu ilusão pro torcedor também. Muito comédia vendeu ilusão pro torcedor também. Acho falando que, os caras não são tudo isso, não. A gente fala que eles são tudo isso, a gente baba ovo pros caras, a gente tem medo dos caras, mas os caras não são tudo isso, não. E eu falei desde o começo, eles são tudo isso, sim. E se você não entender este fator, e se você não respeitar este fator, você vai ser engolido. A primeira fase, a fase de grupos, é um campeonato. A segunda fase é outro campeonato. Eu não achei que o Bayern fosse apertar. Apertar, sim, extrapolar. Por medo, pura e simplesmente por medo de lesão. Pô, o Harry Kane tomou pancada no lance com o Pulgar, e o Pulgar que se lesionou no final. Mas ali podia ter sido uma lesão pro Harry Kane pro início de temporada. Então por isso que eu falei, cara, os caras não vão forçar. Eles não vão arriscar perder um Kimmich, um Goretzka, não vão arriscar perder um Harry Kane no início de temporada europeia. Por uma lesão, por um jogo aqui, então eles não vão forçar. Eles vão seguir na pegada deles de administrar o jogo, tentar reter a bola e conseguir um gol aí. Só que os caras forçaram. Contra o Flamengo, os caras forçaram. Os caras decidiram ir pro game. Você via que os caras estavam suando muito. Muitos com a cara vermelha, porque eles são, né? Eles são bem caucasianos, né? Bem branco. Então, o sangue correndo, ficaram com a cara vermelha, iam para disputa de bola, iam para as divididas. O Harry Kane até tomou um cartão amarelo ali por um lance com o Luiz Araújo. Foi com o Luiz Araújo. Foi tentar tirar a bola, passou o Rapa, tomou um cartão amarelo. Ele ficou indignado com ele mesmo, para mim, na minha visão. Ficou reclamando com ele mesmo, com a cagada que ele fez. Porque os caras estavam a fim de jogo. Os caras estavam com fome de jogo. Aí um Flamengo que começa nervoso, toma 2 gols bobos e aí fica difícil buscar. Aí fica muito difícil buscar. Mas o Flamengo competiu. O que eu falei assim, o Flamengo demorou a entender que o Bayern, ele veio pro game, ele veio pro arrebenta, ele veio pro esculacho. Não esculachou, não esculachou, mas ele veio para mandar um recado. E se você pega uma equipe adversária que veio para arrebentar, você começa o jogo desconcentrado e você não respeita o jogo como deveria ser respeitado, o que é? Dar chutão seria respeitado? Seria. Naquela situação onde você está nervoso, onde você não tem confiança e tá errando muitas bolas, insiste em sair tocando bola. Insiste em sair tocando bola, sendo que você ainda tá fora do game, tá desconcentrado ainda. Pagou caro. Tomou 2 gols bobos no início do jogo. Talvez se não tomasse ali, talvez até perdesse também. Perdesse do mesmo jeito, mas não seria da forma como foi. Onde em nenhum momento do jogo o Bayern perdeu o controle da partida. Em nenhum momento. O Flamengo encostou, fizeram um gol. Gol contra ali do Pulgar, né? Deu uma casquinha, muito azar. Muito azar. Mas é aquela coisa, é a desconcentração. O time começou desconcentrado. Aquele escanteio que origina aquele gol, lance bobo, desconcentração. E aí depois, contra-ataque, o Arrascaeta tem a chance, mas ele cabeceia muito alto. Na velocidade, ele pegou meio no susto, contra-ataque, o Plata pegou pelo lado direito, cruzou, o Arrascaeta meio no susto. Se faz ali aquele gol, a gente vai ficar só falando de si aqui, mas se faz ali, aí eu acho que o Flamengo entra na partida. Mas aí, cara, foi só aquele sustinho, seguiu desconcentrado, seguiu querendo sair tocando bola. E o time ainda não estava mentalmente preparado para esse time. Não que o time não tenha capacidade. Eu acho que o Flamengo tinha capacidade de sair tocando bola, como fez muitas vezes. Em dado momento do segundo tempo, o Flamengo estava melhor que o Bayern no jogo. Só que, naquele momento, o Flamengo não estava preparado mentalmente para aquele tipo de jogo. E acabou no mais um erro, tomando o gol do Harry Kane. 2-0, aí a partida acaba ali para mim. Ficou a sensação de que seria uma humilhação, mas felizmente o Flamengo volta pro jogo, o Gerson faz um golaço em cima do Neuer, ele chuta em cima do Neuer, né? E fez o golaço, o Luiz Araújo também tentou, o Neuer fez uma defesa absurda, colossal, acho que vai ser a defesa da Copa. É incrível, né, também, além de tudo, além de você estar desconcentrado, os caras também estão num dia de graça, né?
É isso que pega. Você tá meio. Você ainda tá meio fora da partida e as oportunidades que você tem são claríssimas e são gritantes. E não foi nem erro que o cara chutou no meio do gol. Não, os caras estão num estado de graça absurdo. Né? E aí você vê a comemoração, acho que o Kimmich, né, comemora com o Neuer. Pô, o cara pilhadaço. Você vê, eu falei, mano, os caras vieram pro game. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Não nesse momento ainda, não de uma oitava de final. Mas os caras vieram para arrebentar. Eles falaram, cara, a gente não quer. Eu acho que na pré-eleição eles pensaram, a gente não vai ser mais um Chelsea que vai entrar para ficar batendo boca e os caras vão amassar a gente se a gente entrar para esse jogo, porque eles são experientes nisso. Pô, futebol sul-americano para você tomar catimba, xingamento, provocação, os caras ficam de cabeça quente, mas eles estão acostumados com esse tipo de jogo. Se a gente entrar nesse jogo, quem vai dançar é nós. Né? Que foi o que aconteceu com o Benfica, com o Boca. Entraram nesse jogo com o Boca, quase dançaram. A Inter de Milão tentou, o River tentou entrar nesse jogo com a Inter, não colou e tomaram pau. Então, assim, houveram exemplos nessa Copa do Mundo, e o Bayern deve ter usado isso de exemplo também. Fala, cara, a gente não pode entrar nesse jogo de querer pilhar os caras, cozinhar a bola, porque, cara, se a gente entrar nesse game, os caras vão cagar pra nós e vão vir pra cima mesmo, como fizeram com o Chelsea. Então, os caras vieram pro arrebento mesmo, e eles são superiores ao Flamengo mesmo. Isso não tem jeito. O Bayern o Chelsea vai ser superiores jogadores, né? Contratação, grana, porque tem muita grana, pô. Tem grupos bilionários por trás dessas equipes. Tá? Então, o Chelsea, o Manchester City, o Liverpool. A gente pode até colocar mais. Eu acho que até por exemplo, o Nottingham Forest, cara, tem um grupo multimilionário atrás dos caras. Daqui a pouco os caras vão chegar e vão se tornar gigantes também. Então, assim, esses caras são melhores que a gente, porque eles simplesmente, pura e simplesmente, têm mais grana. Mas isso não significa que a gente não possa competir. E competir é entender o game e respeitar o adversário e respeitar os momentos. E, cara, e nos momentos certos tomar as decisões corretas. E o Flamengo, infelizmente, aí é que tá a grande diferença. Tecnicamente, é um pouquinho inferior ao Bayern? É um pouquinho inferior, mas nas escolhas, nos momentos decisivos, o Flamengo tomou as decisões erradas. Né? Se equivocou, ficou nervoso. O quarto gol do Bayern é gol de nervosismo. O Araújo quer ser herói, quer sair driblando todo mundo, perde a bola, o Harry Kane recebe e faz o gol. Né? Então, assim, é muita afobação, é muito nervosismo, e era uma partida em que o Flamengo ia ter que ter muita cabeça fria e jogar o jogo como jogou contra o Chelsea. Tomou um gol, assim, zero abalo, zero. O Flamengo contra o Chelsea foi zero abalo, zero. O Flamengo entrou contra o Chelsea para mandar um recado. Nós estamos aqui, nós somos um clube europeu na América do Sul. E o Kompany falou sobre isso também, né? Com o técnico do Bayern. Nós somos um time europeu na América... E mandaram um recado muito forte. Não se afobaram, zero nervosismo. Agora essa partida contra o Bayern, muito nervosismo. Muitos erros de decisão. Muito emocionado em alguns momentos. Então, assim, a gente lamenta porque... Eu acho que se tivesse feito um jogo com a frieza que jogou contra o Chelsea, não digo que ganharia, mas eu acho que 4-2 não chegaria tanto, viu? Eu acho que o Bayern suaria muito sangue, né? Ia ter que suar sangue para bater o Flamengo. Mas aí você pega um time que tá muito nervoso, afobado, cometendo erros, e os caras não erram. Os caras não erram. Os gols que o Flamengo marcou não foram erros dos caras. O Flamengo buscou os gols. O Flamengo buscou os gols. Agora, do Bayern, eu acho que assim, o primeiro gol, erro ali da tirada de bola, gol contra. O segundo gol, erro na tirada de bola também, sobrou o Kane recebe essa bola, marca o gol. O terceiro gol, golaço, né? Foi do Goretzka, o quarto gol, de longe. Aí o Goretzka é muito feliz. A cobertura poderia chegar um pouco antes, tirar o ângulo de visão do cara? Poderia, mas ali o time, eu acho que tirou a bola do jeito que deu. Ele estava muito longe do gol e ele foi muito feliz, cara. Ele foi muito feliz. Aí, o quarto gol, erro de saída de bola de novo, os caras pegam. E aí, os caras têm jogador de qualidade. Os caras têm jogador de qualidade.
Eles conseguiriam construir jogadas e marcar os gols no Flamengo, mas não precisaram. O Flamengo cometeu os erros que eram necessários e por isso que eles sobem a marcação. E por isso que eles marcam alto. Os caras ganhando por 3-1 e eles marcando alto. Marcando alto, marcando alto, marcando alto. Para recuperar essa bola rápida e forçar o erro. É assim que eles jogam. E o Flamengo encaixotou o jogo com eles do jeito que eles queriam. A gente tá apertando, eles estão errando. A gente tá apertando, eles estão errando. Uma hora a gente vai fazer o gol. E assim fez. Então, como eu falei, o Flamengo foi competitivo. Em dado momento, segundo tempo, até foi melhor. Mas é aquela coisa. Assim, contra uma equipe como o Bayern, você pega o PSG, o Botafogo pegou o PSG, é erro zero. É erro zero. Você pode até errar, como foi contra o Chelsea. Mas aí você tem que ter cabeça fria. Tem que jogar o jogo, cara, tem muito tempo pela frente, cabeça fria, e a partir daqui é erro zero. O Flamengo tomou um gol, não foi pro erro zero, tomou 2 gols, não foi pro erro zero, e aí 2-1, seguiu ainda cometendo muitos erros, 3-1, seguiu cometendo muitos erros ainda. Então, é óbvio, depois do 3-1, acho que a postura da equipe era uma só. Era buscar o gol de qualquer jeito, porque já estava eliminado. Mas não precisava ter chegado nesse ponto. A gente sai com a sensação de que não precisava ter chegado nessa altura. Mas aconteceu, como o Felipe Luiz falou, eles são melhores mesmo, e é uma coisa que eu tô falando. Agora vai ter muito comédia aí que vai falar, nossa, que não sei o quê. Vai esquecer que falou isso no começo do campeonato, mas eu não esqueço. Muito comédia, falou que os caras não são tudo isso, vendeu ilusão pro torcedor, e como falei, talvez uma parcela da demissão do Renato Paiva seja por conta disso, porque muito cara vendeu ilusão pro torcedor, de que dava, dava, mas de que eles não eram tudo isso, e eles são tudo isso, cara, eles são tudo isso. É claro que o Botafogo não caiu para um europeu, o Botafogo caiu para um Palmeiras, tá? Caiu para um Palmeiras. E a atuação foi constrangedora, não, mas foi uma atuação decepcionante do Botafogo. Muito decepcionante a estratégia que adotou o Renato Paiva. Mas tem uma parcela. Que a partir do momento que você compete contra o PSG, você compete contra o Atlético de Madrid, você vende a sensação pro torcedor de que o Botafogo ele é um time europeu. Ele é um time que não perde para ninguém. E ele pode perder para qualquer um. Como já perdeu ao longo dessa temporada. Perdeu no campeonato carioca, perdeu no campeonato brasileiro. É um time que perde, pode vencer dos melhores, mas pode perder dos piores, como acontece com qualquer equipe. Não estou falando que por conta disso o Botafogo é ruim. Não, o Flamengo perdeu em casa um jogo de Libertadores contra o time Bagre. Esse time que amassou o Chelsea perdeu um jogo em casa na Libertadores e custou para classificar, cara. Então, assim, você pode ganhar dos melhores, mas você pode perder dos piores também. Existe uma forma de competir. Não tô falando que só por conta disso a gente sempre vai perder, não. Existe uma forma de competir, mas esse marketing que foi feito de que os caras não são tudo isso iludiu o torcedor e colocou algumas equipes não, colocou para alguns torcedores, colocou as equipes num patamar onde elas não estão. Nós somos bons, nós somos competitivos, mas nós somos pior. Por uma questão de grana. É uma questão simples, é matemática simples. Com números, contra números, não há argumentos. Porque é uma ciência exata. É número. Os caras investem mais, eles têm mais grana, contratam os melhores. Os melhores. A gente contrata muito jogador bom. E o Flamengo contratou muito jogador bom. E é um baita elenco. E vai contratar mais. E vai contratar mais. E vai ficar ainda melhor. Você não tenha dúvida disso. Só que os caras sempre vão ser melhores. Daí significa que a gente sempre vai perder? Não. A gente é competitivo. A gente pode competir. A gente pode ganhar. Mas para ganhar, cara, aí tem que ser um jogo como fez o Botafogo contra o PSG. Um jogo como fez o Flamengo contra o Chelsea. Agora esse papinho de que os caras não são tudo isso, eles são sim. E é o que eu falei. E para que a gente avançasse na competição, é necessário ter esse entendimento.
de que os caras são tudo isso, eles são melhores, mas tem formas de competir, e se a gente competir da forma correta, a gente vai ganhar. A gente vai levar. E o Flamengo não competiu da forma correta. Foi gigante, foi valente, jogou muita bola, mas a desconcentração em momentos chaves custou. E aí foi o que eu falei, não competiu da forma correta, não entrou concentrado da forma como deveria ter entrado, ainda mais para encarar um Bayern, né? O momento do Bayern estava muito melhor que do Chelsea no momento que o Flamengo encarou o Chelsea. Então a gente fica com uma sensação de que, poxa, dava para ter sido mais. Mas, cara, eu acho que isso é um aprendizado. Não só para os jogadores, para as comissões técnicas, mas para muito comentarista comédia que achou que os caras não eram tudo isso. Os caras vão olhar agora e falar, cara, eles são tudo isso mesmo. Paciência, paciência. Mas a gente competiu. O abismo que a gente achava que existia não é tão grande. Eu acho que isso é um ponto importante. O abismo ele existe, mas ele não é tão grande quanto a gente imaginou. Pelo menos técnico. Na parte financeira mas pelo menos na parte técnica não é tanto assim não. Tá, pra gente encerrar, chaveamento de momento, Palmeiras e Chelsea, PSG e Bayern. Cara, jogaço. Aqui só vai ter, esse lado da chave tá uma loucura, né? Flamengo, eu acho até que podia passar, mas, cara, se conseguisse avançar, ia pegar só pedreira, hein? Só pedreira, porque se passasse, pegaria o PSG. Daqui ainda poderia pegar até o Real Madrid. Não sei o que vai acontecer, mas poderia, né? Aqui o Palmeiras, agora sim. O Palmeiras vai pegar uma pedreirona. Eu acho que é o duelo mais complicado do Palmeiras aqui em termos não de competitividade, tá? Porque eu acho que jogo competitivo, truncado, com muita rivalidade, o jogo mais difícil foi esse do Botafogo. Agora, complicado no aspecto técnico, né? É a equipe mais forte tecnicamente que o Palmeiras vai pegar até nesse momento da competição é o Chelsea. Já viu como dá para bater os caras. Eles não vão entrar com a mesma negligência que entraram contra o Flamengo. Então não esperem um jogo parecido. Infelizmente, o calor poderia ser um fator que jogaria ao nosso lado, mas não vai ser. O jogo vai ser à noite. Então, em boas condições. Pode estar até abafado, não sei como é que vai ser lá, não sei como é que vai estar lá, mas pode estar até abafado, mas vai estar em boas condições para o Chelsea. Então, eu torcer para ser um jogo à tarde, mas não vai ser. Vai ser um jogo à noite. Então, o Palmeiras vai ter que estar antenado, ligado, concentrado, como jogou contra o Porto, como jogou contra o Botafogo. E entender que ali do outro lado vai ter um adversário que vai se portar de forma diferente. E que tem força física, tá? E que tem lenha para queimar, porque contra o Benfica, olha, fez um gol, o jogo ficou paralisado por quase 2 horas, né? Por conta de tempestades. Na volta, o Benfica fez um gol de pênalti com o Di Maria, foi para a prorrogação e na prorrogação os caras deitaram, sobraram fisicamente e tá aí, né? Das outras partidas, tem muito o que comentar, né? O PSG e o Inter Miami, a decepção do Inter, eu sabia que a derrota ia vir, acho que muita gente imaginou que poderia acontecer, não sabia não, né? Imaginei que ia acontecer, eu só não imaginaria da forma como foi, né? Porque o que o Miami competiu contra o Palmeiras no primeiro tempo, assim, foram gols irreconhecíveis que o Inter Miami tomou do PSG. Todos eles, todos os 4 no primeiro tempo, e todos eles erros do próprio Inter Miami. Erros de marcação, gol contra, posicionamento, erros que eles não cometeram contra o Palmeiras. Claro que é uma equipe diferente, que ataca de um jeito diferente, que tem mais qualidade técnica, mas foram erros que eles não cometeram com o Palmeiras. Com o Palmeiras, o primeiro tempo foi erro 0. E se tivesse jogado com mais concentração, talvez com o PSG, talvez a derrota viria a acontecer para mim. Mas não seria uma goleada do tamanho que foi jogando em casa lá do seu torcedor, estádio cheio, todo mundo com camisas rosadas, né, do Inter Miami. Não teria sido uma humilhação tão grande, eu acho, né? Mas enfim, cara, eu vou deixar para falar da expectativa para esse jogo quando finalizar aqui as oitavas de final, porque a gente já tá batendo 1 hora aqui. Gente, falamos demais, ficamos tristes aí com 2 eliminações, mas feliz com o avanço de um brasileiro. Aqui a gente sabia que um ia cair, infelizmente, mas a gente já sabia que um chegaria nas quartas de final, e esse um aqui é o Palmeiras. E jogo duro, hein? Jogo duro. Aqui a gente tinha uma esperança, não é sonho, não era uma utopia para mim fora da realidade, acho que era muito possível, mas é aquilo. É aquilo.
A gente ficou com a sensação de que, como eu falei, acabei de falar, a gente sai com a sensação, eu pelo menos digo isso por mim, eu saio com a sensação de que a distância ela é grande, porque a questão financeira, a distância ela é gigantesca, só que o abismo técnico que a gente imaginava, ele não é tão grande assim, e que eles podem até ser melhores, e eles são melhores, e eles sempre serão melhores, mas existem formas de competir. E isso a gente viu, inclusive com as equipes brasileiras, a gente viu que existe competitividade. Existe um jeito de competir. Tá? E se competir da forma correta, dá para ganhar como ganhar. Tá certo, gente? Encerro por hoje. Fim da linha para 2 brasileiros, mas seguimos aí com o Palmeiras nas quartas de final. E seguimos hoje, todo mundo na torcida, todo mundo na corrente aí de boas energias pro Flu, todo mundo que possível, né? Talvez os botafoguenses e os cariocas torçam contra para o torcedor tricolor não tirar onda, né? Depois falar, pô, fomos mais longe que vocês. Mas eu vou torci muito e vou torcer aqui pro jogo difícil, tá? Jogo muito difícil, mas vamos torcer, cara. Né? Tem que torcer, tem que acreditar e esperar que o Renato vai escolher a estratégia correta. O Inter é muito melhor que o Fluminense, mas e cresceu muito no último jogo, mas é aquela coisa, não tem mais jogo fácil e para bater os gigantes, cara, vai ter que competir e vai ter que nos detalhes, né? Palmeiras bateu o Botafogo nos detalhes. Foi nos detalhes. O Flamengo sai tomando 2-0 do Bayern nos detalhes. Então, assim, é nos detalhes que as coisas se decidem agora, tá? É isso. Erro zero, hein? Erro zero, galera. Espero que seja um dia abençoado aí da galera, viu? Vambora, né? Vamos assistir esse jogo. Amanhã nós estamos de volta para comentar a definição das quartas de final desse lado da chave aqui. Internacional de Milão e Fluminense, Manchester City e Al Hilal. É isso. Vai valer. A sorte está lançada. E aqui somos todos Fluminense, somos todos Al Hilal. e vamos ver o que vai rolar, né? Valeu demais. Ótima semana para todo mundo. Perdão pelo longo podcast. Um forte abraço. Amanhã nós estamos de volta. Beijos, abraços e até a próxima. Tchau.